Bom, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui falando sobre esse assunto. E vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que é a aplicação de lodo em solos e o andamento da nossa revisão da Resolução CONAMA 375. Primeiro, o que é o nosso lodo? O lodo é um subproduto do tratamento de esgoto. Ele é basicamente composto pelas bactérias que realizam o tratamento do esgoto. Eu falo assim que são os principais atores aí no tratamento de esgoto. Sem lodo não existe tratamento. Quanto melhor o tratamento, maior vai ser a geração de lodo. É uma relação direta que a gente vai ter nesse processo. Basicamente, o lodo é composto de matéria orgânica, mas ele também vai ter outros compostos aí presentes, que acabam se depositando juntamente aí no processo de tratamento do lodo. Ele vai ser uma característica do esgoto afluente do sistema de tratamento adotado. E, além dos compostos da matéria orgânica, a gente vai ter compostos que têm potencial de ser poluentes, tanto orgânicos como inorgânicos. E também os nutrientes. Na minha primeira apresentação, eu fui meio tendenciosa, anterior a essa. Eu coloquei só essa parte aqui, mas eu falei assim, não, estou tendenciosa, eu vou colocar realmente o que a gente tem que se preocupar com tudo isso. Bom, o que fazer com lodo? Aqui a gente tem um gráfico da União Europeia, dos vários destinos aí que eles adotam para a destinação do lodo. Temos o uso agrícola, compostagem e outros tipos de aplicação, transformando o lodo como adubo, aterro sanitário, incineração e outros. E a gente vai ter um cenário totalmente diverso, com países que realizam, como Portugal, quase 90% de uso agrícola, e países como a Sérvia, que mandam tudo para aterro. Depende do cenário de cada país. Mas são alguns tipos de destinação que são feitos aí no nível mundial. Japão, por exemplo, também tem a destinação para cimenteiras. Também é uma outra forma que a gente pode estar dando destino para esse lodo, para cimenteiras. Eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico que foi apresentado lá no seminário de Belo Horizonte, que um dos usos também pode ser na própria estação, para uso benéfico na própria estação, que seria, por exemplo, aqui, uso de eletricidade para o tratamento do lodo. Então, também é um uso que a gente pode fazer até internamente na estação. E no Brasil, o que fazemos com o lodo? Eu falo assim, só Deus sabe. A gente tem dados dessa pesquisa do IBGE de 2008, onde esses gráficos aqui representam os municípios que responderam à pesquisa. A gente tem que 28% dos municípios não respondeu à pesquisa, não informou a destinação do lodo, e 72% informou a destinação do lodo, que está representada nesse outro gráfico. Eu lembro para vocês que isso não é em quantidade de lodo, é quantidade de municípios. Os destinos. Então, a gente tem, lá em 2008, 10 anos atrás, então esse cenário pode ser totalmente diferente, que 37% era destinado para aterro, 14% para reaproveitamento, 13% para o rio, 0,1% para o mar, 8% terreno baldio, 2% incineração. O problema aqui, principal desse gráfico, é esse aqui, 26% outro destino. Então, a gente pergunta, se não vai para aterro, se não vai para o mar, não vai para o rio, vai para o terreno baldio, não é reaproveitado, para onde que está indo esse outro destino aí, desses 26%, que é uma fatia grande da nossa pizza? Então, a primeira questão, a primeira problemática que eu acho em relação a lodo é que a gente não tem informação sobre lodo.
né? A gente não tem informações tanto de geração, no nível nacional, quanto de destinação. O SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações do Saneamento, ele não tem o lodo como um dos objetos, né, de controle aí de dados. Então, é já uma primeira situação que a gente precisa resolver, de a gente ter dados nacionais sobre destinação, geração e destinação de lodo. E, como eu falei, o lodo está diretamente relacionado a um bom tratamento de esgoto, né, um tratamento de esgoto eficiente. E se a gente está buscando a universalização de esgotamento sanitário, a gente vai ter mais rede, mais estações mais eficientes e, né, esses números aqui, que a gente ainda não sabe, mas vai saber um dia, vão ser cada vez maiores e a gente tem que estar se preocupando com isso, de fazer uma destinação sustentável desse material. Vou falar especificamente do uso do lodo em solos, né? O Gustavo vai falar do potencial energético do lodo, né? De outros usos que podem ser feitos. Mas o uso em solos, né? Ele entra como atendendo uns dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos da reciclagem, que é a transformação dos resíduos sólidos em insumos ou novos produtos. O que a gente está fazendo ao utilizar o lodo em solo? A gente está aproveitando o potencial que ele tem de ser um material orgânico e de ter nutrientes. Então, o que acontece normalmente na agricultura? A gente faz uma adubação, que normalmente é química, a gente produz, né? Os produtos, né, são colhidos, o resultado dessa colheita é transformado, né, utilizado na área urbana. A gente usa o banheiro, vai para o esgoto, vai para a estação de tratamento e a gente trata, né, esse subproduto, né, chamo o lodo como subproduto, para retornar ele como material orgânico e nutrientes para o desenvolvimento vegetal. Com isso, os nutrientes que o lodo tem é principalmente nitrogênio e fósforo, né? E uma das problemáticas na área agrícola é a questão do fósforo, né? Então, fósforo é um nutriente que ele é retirado na natureza, né? São minas, rochas, né, que são ricas em fósforos, e a gente tem, né, uma grande degradação ambiental para fazer isso, transformação do material, transporte, né? Então há todo um custo envolvido nisso. E além disso, a gente tem uma reserva de fósforo que ela vai se extinguindo, né? Ela é um nutriente, né, que ele vai se acabando, né? Eu vou retirando, utilizando e cada vez vai ficando mais escasso. Esses dados aqui são de 2009, mas, segundo esses dados, o Brasil tem uma reserva de fósforo de 43 anos, né? Se a gente descontar ali, os 10 anos que já se passaram, 33 anos. E se eu aumentar a tecnologia, gastar mais para retirar esse fósforo e utilizar a base da reserva, eu aumento para 62 anos. Já o mundo, os números são maiores. 93 anos de reserva e 291 anos de base de reserva. Isso significa que o fósforo vai ser um nutriente cada vez mais caro, tá? Eu não estou dizendo que com o uso do lodo em solos, a gente vai resolver o problema do fósforo, mas a gente vai estar fazendo uma contribuição, uma pequena parte, e também a mesma coisa com compostagem de resíduos sólidos urbanos. Também, né, a gente deve utilizar essas fontes de fósforo e não acabar jogando em grande quantidade em aterros sanitários, o que esse nutriente vira um poluente. Bom, mostrar para vocês um pouquinho o que a gente tem de uso de lodo de esgoto em solos no Brasil. São poucas as experiências, né? E essas experiências são de 3 formas que eu vou mostrar para vocês. A primeira forma é seguindo as normas do Ministério da Agricultura, numa abordagem de produto. São as mesmas normas para registro de produto de qualquer tipo de fertilizante, tá?
A gente tem duas experiências, uma em Botucatu, né, da Sabesp, né, da Companhia de Saneamento de São Paulo, que registrou o produto que eles obtêm através de uma secagem em estufa, né, de lodo, uma compostagem, e registraram esse produto no Ministério da Agricultura. A gente também tem o exemplo de Jundiaí, já que é uma empresa privada, né, a Terra Ambiental, que ela registrou 3 tipos de produto no Ministério da Agricultura que tem o lodo como matéria-prima. Esses produtos são obtidos através de compostagem, e essa empresa ela não utiliza só o lodo como matéria-prima, né? Existem também resíduos da indústria de citros, então outros resíduos também são adicionados nesse processo de compostagem. A segunda forma aqui para a gente no Brasil de utilizar o lodo em solos é atendendo à Lei 6.938, que fala sobre licenciamento ambiental. Neste caso, que é específico, né, que eu vou mostrar, que é de recuperação de área degradada, seguindo essa lei, se faz um projeto, né, descrevendo a área e tal, e descrevendo o que se vai, as dosagens, todo o procedimento que vai ser feito para recuperar a área. E o órgão ambiental dá autorização ambiental para executar esse projeto. Tá? Então, isso é o que acontece na CAESB, na Companhia de Saneamento de Brasília, que eles têm um projeto específico na RFFSA, que foi autorizado pelo IBRAM, que é o órgão ambiental lá do Distrito Federal, e que vem sendo desenvolvido desde 2012, nessa área degradada, que tem aproximadamente 200 hectares, e que eles estão recuperando, e praticamente ela agora já está recuperada, né, com lodo de esgoto. A terceira forma de fazer o uso de lodo em solo no Brasil é seguindo a resolução CONAMA 375, que é o que a gente realiza aqui no estado do Paraná. Então, a Sanepar já tem uma experiência antiga, né, em relação a isso, que é resultante de pesquisas que foram realizadas desde a década de 80 e que foi implementada no ano de 2002, antes da vigência da resolução CONAMA 375. Muitos perguntam por que somente o Paraná seguiu a resolução. Porque a gente já vinha realizando esse processo anteriormente, né? Então, a gente já seguia muitos dos critérios dos princípios da resolução. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês qual a complexidade do processo, né, para vocês entenderem o que envolve seguir a resolução CONAMA 375. Então, primeiro de tudo, a gente tem que formar uma unidade de gerenciamento de lodo. Essa unidade ela pode ser formada por uma ET só ou por várias ETs. Tá? Então, eu tenho uma ET que é a OGL e outras ETs que enviam o lodo para ser tratado nessa OGL. Essa OGL tem que ser licenciada pelo órgão ambiental estadual e autorizada pelo Ministério da Agricultura. Após eu ter essa licença, né, eu posso estar operando minha OGL e destinando o lodo para a agricultura. As etapas aqui. Essas etapas, né, são as normais que a gente tem já dentro de uma estação de tratamento, que é a descarga do lodo, o desaguamento. Aí começa realmente quando eu quero destinar o lodo para o uso agrícola. Se eu tenho uma ET que não é OGL, eu tenho que transportar o lodo já desaguado para a área da OGL. Na OGL, eu faço a produção e higienização do lote. A caracterização laboratorial, a gente precisa caracterizar nos critérios da resolução CONAMA, que são os agronômicos, metais, sanidade e poluentes orgânicos. Após receber os resultados das análises laboratoriais, né, se está tudo ok, o lote é liberado, aí a gente tem que pedir novamente uma autorização ambiental para o órgão ambiental para transportar e destinar esse lote, especificamente para o lote. Tendo a autorização, a gente pode fazer o carregamento e o transporte para a área agrícola. A gente tem uma outra esfera de ação, que eu falo que é fora da porteira da OGL, onde a gente também faz um trabalho que é necessário para viabilizar esse processo.
A gente realiza reuniões de esclarecimento, né, principalmente com os órgãos municipais do município que a gente vai levar o lodo, né, para ser aplicado aos agrícolas, órgãos de agricultura, saúde, Emater, né, que é a assistência que a gente tem de extensão rural aqui no Paraná. A gente precisa ter um agrônomo, né, para fazer esse processo. Então, esse agrônomo pode ser interno da empresa, pode ser cedido do agricultor ou pode ser de uma cooperativa, né? Mas é preciso ter uma assistência agronômica. A gente realiza o cadastro dos agricultores aptos, que seriam aqueles que não produzem hortaliças, né, que atendem os critérios da Resolução CONAMA 375. A gente faz um levantamento de aptidão da área para ver se ela é apta a receber o lodo. Nesse levantamento é caracterizado o solo, é feita uma recomendação agronômica para aquela área, né? Então, considerando aquele solo e o cultivo que vai ser realizado. O agricultor assina um termo de ciência, né, de que ele vai receber o lodo e que ele vai aplicar, não pode aplicar em horta e tem que seguir os critérios. O lodo é aplicado na área e a gente aí tem a assinatura e entrega da recomendação agronômica. As recomendações agronômicas, elas têm 3 assinaturas. A do agrônomo, que foi responsável pela recomendação agronômica, pelo responsável da UGL, que ele atesta que o lodo tem as características que estão descritas no projeto, e pelo agricultor, que diz que vai seguir todas as orientações. E, por fim, a gente tem um monitoramento do solo. E, no início do próximo ano, de cada ano, a gente entrega um relatório de rastreabilidade para o órgão ambiental, relatando, né, para onde esse lodo foi destinado. Aqui são umas fotinhos para ilustrar o processo. Então, o descarte, desaguamento, transporte ao GL, a higienização, que a gente utiliza a cal, né? Então, ao utilizar a cal para elevar o pH 12, é o pH 12 que vai acabar com os micro-organismos patogênicos. Esse nosso lodo, por ser alcalino, ele também substitui o calcário, que é um insumo também utilizado pelo agricultor. Nosso processo exige um período de cura de 30 dias. Após esse período de cura, a gente faz a amostragem para envio ao laboratório, né, os laudos laboratoriais, tudo ok, posso transportar. Aqui algumas fotinhos fora da porteira, né, divulgação, reuniões com os agricultores, levantamento de aptidão da área, né, elaboração do projeto, aplicação e o monitoramento. Quero passar um vídeo para ver a parte social desse trabalho também, tá? Então, esta é a minha lavoura de feijão, na qual eu apliquei o lodo de esgoto. E vou tirar uma grande produtividade dela, com baixo custo e sem adubo químico. Até os vizinhos ficaram curiosos. O que está acontecendo com a tua lavoura aí, companheiro? Aí eu peguei os lodos de esgoto da Sanepar. Fiz uma análise de solo, eles vêm aí, dão toda a cobertura na área para a gente, o transporte vem de graça. E nesse sentido o pessoal está chegando, mas então eu quero lodo. Então a gente está ajeitando aí o pessoal e os pequenos produtores que nem nós, estamos tendo uma potência melhor, porque estamos diminuindo os custos de matéria química, não precisa para parte de milho ou soja, está sendo muito bem utilizado. E melhorou muito a produção, a qualidade do solo, não tive mais problema com erosão, e a produção foi muito boa, ganhei mais, e se não fosse isso, acho que eu estaria saindo dessas áreas, porque era inviável, a produção era muito baixa, não tinha recurso, e a produção está sendo excelente, praticamente o dobro ou até mais que isso. Para nós aqui, os pequenos, né, produtores, o lodo foi uma mão na roda. Também a casa, que eu aumentei a casa, fiz bastante coisa lá na casa, banheiros novos, tudo com a economia que deu o lodo. Aumentei bastante, fiz o pátio ali, tudo. Ajudei o guri ali, o Joel também, construir a casa. Botemos muito lodo na lavoura de milho, coímos bem o milho. Daí a Emater tem a carreta, empresta, a prefeitura entra com o maquinário, a retinha, sem custo nenhum.
Economizei, olha, 70%, 80% do que a gente gastava antigamente. E quero lutar com ele até o fim da minha vida. Agora eu vou falar um pouquinho da resolução CONAMA 375. Eu vou abordar somente 3 aspectos assim problemáticos da resolução, mas ela tem vários problemas que não dá tempo aqui, levaria uns 3 dias aqui só para a gente discutir isso. Bom, o primeiro problema da resolução é que ela dizia que os critérios poderiam ser reformulados e complementados a qualquer momento e que ela deveria ser revisada obrigatoriamente no 7º ano da sua publicação, o que não aconteceu. E que, anualmente, um grupo de monitoramento ia se reunir, formado por vários órgãos, né, saúde, agricultura, para reformular esses critérios. Também nunca aconteceu essas reuniões. E o que a gente, trabalhando com essa resolução, a gente vê que ela realmente tem muitos critérios que podem ser melhorados e que dificultam a adoção dessa forma de destinação para os outros estados brasileiros, né? Até eu destaco que o Paraná teve mais facilidade para isso, porque a gente já vinha realizando antes da existência dela. Bom, primeira questão é que ela fala somente sobre uso agrícola, né? A gente, na proposta que a gente elaborou, a gente propõe que seja uso em solos, né? A gente, até pesquisando na internet, você vê algumas reportagens que colocam lá que a prefeitura vai usar o lodo de esgoto em praças e jardins. Mas não existe critério para determinar esse uso em praças e jardins. Então, a gente quer que a resolução também aborde esses aspectos. Também a recuperação de áreas degradadas, que não está atualmente sendo abordada. Outro problema, que esse é realmente bastante grave na resolução, é que ela vincula o licenciamento da UGL com a área de aplicação. Então, no momento que eu licencio a UGL, eu já tenho que dizer para onde que eu vou aplicar esse lodo. Isso é impossível, porque a atividade agrícola ela não ela é totalmente dependente de outros fatores. Mesmo que o agricultor planeje, existem fatores que fazem que ele não cumpra aquele planejamento. Então, a gente acaba perdendo muitas áreas por causa de chuva, porque o agricultor desistiu de fazer o plantio para plantar outra coisa. Então, é bastante problemática essa situação. E a terceira questão que eu queria mostrar é a questão do banimento do lodo B. Então, a princípio, a resolução ela permitia a existência de um lodo com classe sanitária um pouco menor, digamos assim, com mais patogênicos, com a presença de patogênicos, mas que, para diminuir o risco, eu faço restrições de cultivo, restrição de contato e boas práticas. Isso aqui é o que garante, a análise de risco mostram que, mesmo que eu tenha patogênico, se eu adotar esses cuidados, eu vou diminuir os riscos e eu posso estar fazendo um uso adequado, do mesmo jeito que um lodo classe A. Então, até na apresentação do professor Isaac, 3 opções que ele tinha aqui no finalzinho eram lodo B. Então, se a gente não tiver lodo B, aquelas 3 opções ali que ele mostrou, a gente não poderia estar trabalhando com elas. Eu só queria fazer um histórico para vocês do que foi esse processo da revisão. Então, isso tudo começou numa reunião lá em Brasília, da Câmara Temática de Tratamento de Esgoto da ABS, e onde a gente criou um grupo de trabalho. A gente identificou essa questão que seria urgente essa revisão da resolução, e foi criado um grupo de trabalho que a gente queria que abrangesse vários representantes aí que trabalham na área de saneamento. Em 2017, a gente realizou várias reuniões lá em Minas Gerais, na Universidade Federal, com esse grupo. E aí a gente teve aí, a incorporação do INCT, que em 2017 começou a trabalhar junto com a gente, e foi
um parceiro que fez a diferença aí para esse trabalho. E o que a gente propõe é que a resolução CONAMA apresente diretrizes gerais, né, e que as especificidades regionais sejam tratadas nos estados, né, que a gente não tenha uma resolução como a nossa, que tem até modelo de rumaneio de transporte, né, então ela amarra em tudo a gente, né, vou sair daquele modelo, eu estou fora da legislação, então é complicado. E que outros instrumentos, como normas da ABNT, guias, manuais técnicos e operacionais, sejam materiais de apoio nesse processo. Bom, em dezembro, a gente colocou uma proposta no site da ABS, na página lá do CTTE, para consultas e contribuições, né, para que esse site aqui. E, em dezembro, a ABS e o INCT de Sustentáveis protocolou no CONAMA, né, no Ministério do Meio Ambiente, a nossa proposta de revisão da resolução. Em abril de 2018, teve a admissibilidade no conselho lá do CONAMA, né, que coloca, né, para ser analisada lá dentro do CONAMA as resoluções. Aí, em maio, só para, né, colocar, a gente teve... Opa, desculpa. A gente teve uma discussão, né, sobre a resolução lá no evento promovido pelo INST. E, de maio a agosto, a gente fez, né, lá na Câmara Técnica de Qualidade Ambiental, a discussão da revisão da resolução com participação aí dos conselheiros. Foram reuniões não deliberativas, então não foi mudado nenhum item da resolução. O que foi uma contribuição para modificações da resolução. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi que, em agosto, entrou uma outra resolução, que é de poluição atmosférica dos automóveis e motos, em regime de urgência, no CONAMA, e a nossa resolução foi tirada da pauta. Então, parou o trabalho por aqui, né? Então, o CONAMA está discutindo essa resolução do PROCONVE até o final do ano, e a gente, né, vai ter que ver o que vai acontecer para frente. E era isso. Obrigada.